E o doutor Leonardo é um dos especialistas do estado de Goiás e ontem ele ministrou uma palestra, nós temos até as imagens no decorrer aí da sua entrevista, nós vamos mostrar, lá em Goiânia, porque ele é professor de direito também. Esse advogado é aquele que navega em várias áreas do jurídico, né, da advocacia. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Leonardo Felipe. Bom dia, meu grande amigo Fábio, bom dia, professor Maurício, bom dia, doutor Alexandre, bom dia a todos os ouvintes da Lance FM. Nós também trouxemos aqui um acadêmico de terceiro período, terceiro semestre de Direito, que é o repórter Antônio Lima, porque eu já fiz Direito também, não concluí, mas comecei. Quando a gente está no terceiro semestre, a gente já acha que já é doutor, já é advogado, já vai revolucionar tudo. E ele está também na bancada com a gente. Professor Maurício, a sua pergunta ao doutor Leonardo Felipe. Bom dia, doutor Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa, né? Tivemos conversando ontem até tarde, né? Imagino que o senhor ainda está cansado, porque a gente foi dormir tarde, né? Depois do evento lá ontem, né? A gente teve uma audiência pública aqui também na Câmara, que a gente acompanhou. Eu quero saber a respeito do tema dessa palestra, com relação à questão da desinformação, né? Como é que a pessoa pode trabalhar a questão da denúncia, como vai denunciar, como fazer uma denúncia com relação à questão da desinformação eleitoral, que no caso é o período que a gente vai começar agora, que vamos entrar, já estamos no período pré-eleitoral, mas como é que a gente pode fazer uma denúncia formal ao TSE, ao TRE? Professor Maurício, bom dia mais uma vez. De fato, nós encerramos o expediente ontem bem tarde. Tem uma regra, hoje um dado, na verdade, né, que uma das maiores indústrias que existem no mundo é a indústria da desinformação. Hoje, é mais caro você manter e divulgar a verdade do que você manter e divulgar a desinformação. Desinformação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é ausência de informação, porque a ausência de informação ela não existe simplesmente. A desinformação é a distorção da realidade, o que é algo absurdamente caro, porque causa prejuízo, causa violação a direitos e precisa ser punido e fiscalizado pela justiça. No que diz respeito à justiça eleitoral, mais importante ainda porque está relacionado a um tema que impacta o processo democrático. E por isso nós temos aí um avanço cada vez mais significativo da legislação eleitoral no que diz respeito ao combate a essa desinformação. O Tribunal Superior Eleitoral recentemente criou, alterou, modificou a resolução que trata de propaganda eleitoral para punir e tornar mais rígidas as ferramentas e as punições para combate a esse tipo de conduta tão maléfica durante o processo eleitoral. Olha a hora certa, 8h15, Alexandre Borges, e a sua pergunta ao advogado eleitoral Leonardo Felipe na tela da Lance. Doutor Leonardo, primeiramente seja bem-vindo ao Café com Notícia, bom dia. Doutor Leonardo, como é que fica essa situação da informação, como o senhor disse? O que seria, então, uma fofoca, né, ou uma fake news, do que não seria? Porque, antigamente, fofoca em período eleitoral é o que mais tinha, né? Cidades pequenas, cidade grande, isso daí faz parte do jogo político. Mas a gente sabe que texto sem contexto vira pretexto. Então, até onde eu faço um corte de um texto que não tem o pretexto? Até onde que isso é uma fake news, né? Ou uma fofoca? Ou é só uma semi-verdade? Como é que ficou essa relação? Alexandre, essa pergunta sua ela é muito boa, mas nós temos que entender que todo o esforço que nós podemos fazer para o combate à desinformação, ele não será suficiente na medida em que, conforme eu disse antes, essa indústria criada para disseminar falsidade e desinformação, ela é uma indústria estruturada
montada e com alto poder de investimento em todas as áreas. Eu não estou me referindo só a processo eleitoral, estou me referindo a todas as áreas da sociedade. Eu vou te dar um exemplo aqui que talvez ilustre bem aquilo que você está pontuando aqui, Alexandre. Imagina que você está andando numa rua e você olha para frente e tem um caminhão com engradados de água, ok? E você repassa essa informação. Bom dia, gente. Essa manhã eu estava passando na rua tal e vi um caminhão entregando água na casa do fulano. Isso é uma informação. Não é uma desinformação, porque ela de fato existiu. Pega esse mesmo contexto e inclui na sua frase a seguinte expressão. Bom dia, pessoal. Hoje eu estava andando na rua X e encontrei um caminhão com um engradado de água. Esse caminhão, ele é abastecido, o combustível que fez com que essa água chegasse aqui é uma quadrilha de narcotraficantes que vem do interior do Equador. Ponto. É praticamente impossível a curto prazo você provar que aquele combustível não veio de uma quadrilha de narcotraficantes do interior do Equador. Só que o poder de divulgação de uma informação dessa é igual a você subir no alto de um prédio com um travesseiro e rasgar aquele travesseiro e as penas se espalharem. É quase impossível você pegar as penas de volta. Então, o que tem que ser combatido é a verificação dessas quadrilhas, na verdade, que vivem e sobrevivem de divulgar informações falsas no meio da sociedade. Espero que eu tenha conseguido aí, com esse exemplo, mostrar para vocês a diferença do que é uma informação e o que é uma desinformação, ou o que nós estamos chamando de fake news. 8h19, Antony Lima, e a sua pergunta? Primeiramente, bom dia, Fábio, bom dia, professor Maurício, bom dia, Alexandre, bom dia, doutor Leonardo. Quero dizer que é um prazer ter você aqui conosco, demonstrando todo o seu saber jurídico. E a minha pergunta tange a respeito sobre a inelegibilidade. O senhor que atua em diversas áreas do direito, atualmente, o que o senhor pode dizer aí para a gente com relação aos diversos fatores que têm feito que mais acontece dentro do direito eleitoral, que os candidatos acabam se tornando inelegíveis? Então, com relação à inelegibilidade, existem vários fatores específicos, né? Nós passaríamos aqui horas e horas e não encerraríamos esse tema, mas eu vou trazer alguns aqui para vocês. Por exemplo, a inelegibilidade decorrente de condenação em órgão colegiado. O gestor público, não apenas aquele parlamentar, não aquela pessoa que está no exercício de mandato parlamentar ou mesmo no exercício de mandato executivo, mas aquele que na administração pública faz gestão da coisa pública, ele é ordenador de despesa. Ele tem deveres constitucionais e legais de prestar conta de todas as atividades que ele executa, de todo recurso que ele gasta ou que ele deixa de gastar. Então ele vai ser julgado por ação ou por omissão. E nesse julgamento, quando ele ocorre em segunda instância e ele é condenado, torna-se então inelegível. Outra inelegibilidade que é clássica é aquela decorrente de parentesco. Então, eventualmente, imagine aí um candidato, aliás, um prefeito ou uma prefeita reeleita, cujo filho deseja disputar o mesmo cargo. Isso é uma inelegibilidade reflexa, que nós chamamos no direito eleitoral, né? Então, alcança parentes dentro, obviamente, de cargos ao executivo. O vice-prefeito, que nunca assumiu, ficou lá por 8 anos e entende que tem o direito, porque não está expressamente previsto na legislação, ele entende que tem o direito de disputar o 3º mandato. Também é vedado. Também é inelegível para aquele cargo. Outra inelegibilidade, isso também ocorre muito, tá? Porque existem municípios que acabam atraindo uma forte capilaridade em determinadas regiões, não só aqui em Goiás, mas no país inteiro. Aquele prefeito que é muito popular numa região é reeleito na sua cidade e tenta buscar a eleição, ou seja, um 3º mandato em uma cidade vizinha. Também é vedado pela legislação eleitoral. Então, eu tenho aí uma série de situações que
geram a inelegibilidade para encerrar também, por exemplo, aquela pessoa que deveria, e é um rol extenso demais, deveria sair do cargo que está ocupando, nós chamamos isso de desincompatibilização, e não cumpre esse requisito formal no prazo previsto pela legislação eleitoral. Então, todos esses momentos, Antony, eles configuram hipóteses de inelegibilidade e, torno a dizer, poderíamos falar aqui horas e horas que teríamos diversas outras hipóteses de inelegibilidade. Doutor, 8h22, falando ao vivo aqui na Rede Lance, pessoal de Água Fria, mandando um abraço pro senhor de Planaltina. O Edson, nosso repórter, está antenado. Está perguntando o Edson lá de Planaltina, da nossa rádio, é permitido fazer live eleitoral, Leonardo Felipe? Então, o que é? Vamos primeiro conceituar aqui. O que é live eleitoral? Live eleitoral é um ato de campanha de divulgação de uma plataforma política, basicamente isso. É uma live, ou via de regra, utilizada através da internet, cuja finalidade é divulgar uma candidatura, ponto. Então, é permitido essa divulgação durante a campanha eleitoral? Sim. Na pré-campanha, essas lives elas se submetem ao regime de realização do que é autorizado ou não autorizado também na campanha. Então, por exemplo, eu não posso fazer uma live eleitoral em um canal que seja vinculado a uma pessoa jurídica. Eu não posso fazer uma live eleitoral, por exemplo, em uma rede de televisão, transmitida também via rede de televisão. Então, eu posso fazer, a não ser que seja pelo partido político, eu não posso fazer por pessoas jurídicas. Já no partido eu posso, no canal da pessoa física que é a pretensa candidata, ela pode, e durante o processo eleitoral, ela vai ser autorizada da mesma forma dentro desses requisitos que eu acabei de pontuar. Qual que é a diferença básica? No período de pré-campanha, você não pode pedir voto, você não pode ter nem o voto positivo, nem o voto negativo. E, durante a campanha, você é liberado, totalmente livre, para poder fazer o pedido da forma que for mais conveniente, para que você possa garantir aquela captação lícita de voto, ou seja, aquela permitida pela lei. Doutor, eu sou pré-candidato a prefeito na cidade de Formosa. Vou fazer aí no dia 24 o lançamento da minha pré-candidatura. Eu posso fazer uma transmissão, então, no meu canal do Facebook, do Instagram, eu posso fazer essa transmissão desse ato? Você pode fazer, Fábio, transmissão da live eleitoral, desde que seja no seu canal pessoal ou no canal institucional do partido ou da federação. Positivo, então. No canal da Lance FM não pode ser feito. Agora, no canal pessoal, sim. Professor Maurício, a sua pergunta final, 8h24. Doutor, nós estamos no período de pré-campanha, né? Eu quero saber o seguinte, com relação às manifestações pessoais sobre questões políticas, um pré-candidato pode fazer? Ele pode também impulsionar esses conteúdos dele? E como está sendo utilizado, né, a questão da inteligência artificial dentro do contexto da campanha eleitoral? Professor Maurício, sua pergunta é bem ampla, né? Atingimos aí bastante um alto grau aí de complexidade na resposta, mas vamos lá. Primeiro lugar, com relação à manifestação pessoal, vou tentar ser aqui o mais breve possível, tá? Com relação à manifestação pessoal, nós estamos no Estado Democrático de Direito, todos podem ter manifestação pessoal, desde que essa manifestação não configure violação a direitos fundamentais. Então, você não pode caluniar ninguém, não pode difamar ninguém, você não pode cometer injúria a ninguém. Limitado a isso, não pedir voto também. Ou seja, a sua manifestação sobre se você gosta de fulano, beltrano, se você entende que Beltrano ou Cicrana são bons gestores, bons políticos, se ficar no campo da manifestação pessoal, isso não é problema algum. Com relação à inteligência artificial, eu tenho convicção que o Tribunal Superior Eleitoral terá uma fiscalização muito rígida com relação a esse tipo de tecnologia utilizada na internet, até porque manifestou isso na sua recente resolução publicada por agora. A inteligência artificial é uma tecnologia que veio para ficar, ela será utilizada nas eleições, porém, o uso indevido dessa tecnologia será punido e fiscalizado. Por exemplo, aqueles chatbots, né, aquelas
aquelas ferramentas que você utiliza para responder eleitor, pode ser utilizado? Pode, não tem problema nenhum, desde que não simule que o eleitor está conversando com o candidato. Isso será proibido e será punido. Então, se for um funcionário, se for colocado como se estivesse trabalhando na campanha para informações absolutamente objetivas, não tem problema nenhum. Agora, se quiser simular situações em que o eleitor está sendo enganado, como se estivesse conversando com o candidato, isso será punido. Outra, o que nós chamamos de deepfake, né? Que é a simulação de vídeos, alteração de áudios, distorção de vídeos, isso também é proibido. Na verdade, eu vou dizer até o contrário, isso é permitido, desde que realizado nos limites da lei. Por exemplo, imagina que você está num programa eleitoral lá de televisão e você faz uma imagem para demonstrar que o candidato está vigiando algum tipo de obra, algum tipo de situação que ele entenda que precisa ser denunciada. Obviamente que aquela imagem vai sofrer melhoria de qualidade, ela vai sofrer recortes para demonstrar, mas isso tem que ficar claro para o eleitor, que aquilo é um recorte, que aquilo é uma demonstração de uma situação apenas para fins de denúncia. Agora, se essa alteração for feita para gerar fake news, isso será punido, inclusive com possibilidade de perda, cassação de mandato ou mesmo do registro da candidatura. E eu me perdoe, eu fugi na última pergunta, eu lembro da inteligência artificial e da questão da manifestação pessoal. Teve alguma outra pergunta ou não? Não, do impulsionamento. Ah, sim, do impulsionamento, ok. Com relação ao impulsionamento no período de pré-campanha, está totalmente autorizado, desde que respeite os limites que a resolução de propaganda eleitoral estabeleceu. Por exemplo, não pode ter um volume excessivo, e aí você vai ter que colocar como volume excessivo a razoabilidade da média daquilo que você já utiliza, não pode ser feito por pessoa jurídica, só pode ser feito ou pelo partido político que está querendo disputar o pleito eleitoral, ou feito pelo próprio pré-candidato, aquela pessoa que pretende disputar a eleição. Então, o meu amigo quer impulsionar alguma publicação em meu nome. Não pode, né? Você tem que publicar por você enquanto pré-candidato, enquanto divulgador das suas plataformas de possível campanha. Antony Lima, 8h29, a sua pergunta final. Bom dia, doutor Leonardo. A minha última pergunta consiste se também o professor Maurício perguntou com relação ao impulsionamento, o Fábio falou também que era pré-candidato. Eu queria saber se também eu sou eleitor, eu não sou pré-candidato, não sou nada, eu também poderia estar transmitindo a live eleitoral de algum outro candidato nas minhas redes sociais, isso não teria nenhum tipo de... não atrapalharia o pré-candidato ou algo do tipo? Antony, eleitor é o mais importante do processo eleitoral, né? Você, enquanto eleitor, é a pessoa mais importante do processo eleitoral. Todas as candidaturas giram em torno de convencer o eleitor, a eleitora, de que aquele projeto é bom e que aquele projeto é o melhor para a cidade, para aquela determinada comunidade. O cidadão, conforme eu já havia respondido, a cidadã, eles detêm aqui a autorização e até o estímulo que ele faça manifestações pessoais. Então, você, de livre e espontânea vontade, sem nenhum tipo de coação, publicar, divulgar uma live eleitoral como demonstração de apoio àquele projeto, não há problema nenhum, até porque eu estou pressupondo que durante a pré-campanha, essa live eleitoral, nela não haverá pedido de voto, não haverá pedido explícito de voto. O que você não pode fazer? Ao transmitir, gerar monetização, gerar tentativa de impulsionamento com aquela live, isso você não vai poder fazer. Agora, manifestar pessoalmente, não há problema nenhum, desde que não haja pedido explícito de voto. Alexandre Borges, 8h31, e a sua pergunta final. Doutor Leonardo, ufa, graças a Deus, viu? Porque eu achei que a automação não ia poder, mas ficou bem explicadinho aqui, bem bacana. Então pode, desde que você siga o cumprimento aí das leis eleitorais, não fazendo alguma
bobagem, né? A parte do robô achei muito interessante, porque realmente você, né, parece que o vereador está se importando com todo mundo, o prefeito está se importando com todo mundo, mas na verdade é só um robô. Na última eleição tiveram também as dicas, né, de palavras, de colocações que poderia através do TSE. Nessa eleição também vai ter esse tipo de palavras que vão poder ser ditas, palavras que não vão poder ser ditas, ou melhor, recomendações, né? Mas ninguém quis debater de frente com o TSE, né? Todo mundo seguiu essa recomendação de palavra. Como é que vai ser essa eleição? Então, o TSE continua tendo, inclusive criou hoje não, né? Recentemente, um repositório público de decisões que tratam sobre esse tema. A tendência é a fiscalização ficar cada vez mais ampla, envolvendo aí instituições da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem um comitê já fixo. Eu estava assistindo aqui a live de vocês, né, ao programa, tinha um colega meu aí, advogado, antes, temos aqui também, então, enfim, a questão é ter uma maior participação da sociedade civil no combate não apenas à desinformação, mas também à utilização do processo eleitoral como forma de difamar, de mentir, de caluniar. Então, sim, a Justiça Eleitoral vai fazer esse filtro e, inclusive, impõe multas pesadas aos provedores de aplicação, aos provedores de internet, caso descumpram a determinação de retirada de conteúdo e, inclusive, obrigando que essas plataformas mantenham diariamente via API, né, que é aquela comunicação via internet com o TSE, a todos os impulsionamentos realizados por candidatos e partidos políticos. Então, o TSE terá acesso 24 horas imediato a todas as mídias que forem impulsionadas dentro do processo eleitoral. E um detalhe, o TSE agora também exige que você coloque nos vídeos e nas imagens de forma expressa que há algum tipo de modificação digital naquela imagem original. Então, se for vídeo, tem que ter um trecho de 1 a 2 segundos no início informando que aquele vídeo terá distorções, e se for imagem, terá que ter a marca d'água na imagem comprovando que aquela imagem foi alterada pelo usuário, pelo cidadão, pelo eleitor, no caso, pelo candidato, perdão. Então, assim, eu reforço a sua pergunta, o TSE está, sim, ampliando cada vez mais a fiscalização com relação à utilização ilegal do processo eleitoral. 8h34, qual é a expectativa do senhor, doutor Leonardo Felipe, com relação ao tempo? O senhor falava aí de uma entrevista há pouco, antes do senhor, um vereador assumindo 3 anos e 5 meses depois de um pleito eleitoral passado, ganhou do TSE, homologou agora, sentou na cadeira, uma recontagem devido à porcentagem de 30% que não foi cumprida pelo partido, pela coligação naquele momento. É um lapso muito grande. O que a Justiça Eleitoral, o que vocês, operadores de direito, têm motivado, enxertado, aconselhado e até mesmo dando como exemplo para que a coisa seja mais rápida? A expectativa é que nessa eleição, nesse período eleitoral, as respostas sejam mais rápidas, até de punição do fake news, até também de validação daquilo que é verdade, daquilo que é mentira, daquilo que está certo ou errado, de acordo com as normativas eleitorais. Fábio, mesmo com todas as dificuldades, a Justiça Eleitoral ela é uma das justiças mais céleres e que funciona de forma mais precisa, e aí em todos os seus aspectos, tá? Desde a função administrativa, que é inerente aí à Justiça Eleitoral, que é coordenar o processo das eleições, até o processo de comando aí das próprias eleições em si. Então, a Justiça Eleitoral tem sido efetiva e tem sido ágil na sua atuação. Óbvio que não existe perfeição e não existe 100% de acerto. Então, todos nós somos sujeitos a erros e, em alguns casos, a demoras. Ainda mais em um ambiente que lida com tantas pessoas e com uma disparidade tão grande de interesses e ideologias. Para que a sua pergunta fique muito bem respondida, eu tenho dois apontamentos rápidos para fazer. Primeiro, o papel do TSE. O papel do TSE em normatizar
o processo eleitoral, ele tem sido utilizado de uma forma muito efetiva. Então, o TSE está atento aí às mudanças e atento às variações de humor aí dos processos eleitorais no decorrer do tempo. Em segundo lugar, a sociedade como um todo, e aí eu me incluo como advogado, ou seja, como um agente que está na Constituição como função essencial à justiça, o Ministério Público Eleitoral, que tem uma função importante, os assessores que trabalham na análise de contas aí dentro de um processo muito amplo, transversal, intersetorial, que é realizado pela Justiça Eleitoral, e a sociedade como um todo, incluindo aí os partidos políticos e os candidatos. Nesse quesito específico do descumprimento de cota de gênero, eu tenho aí orientado os meus clientes, tenho orientado aí nas palestras e nas aulas que eu dou como professor universitário, que nessa eleição especificamente seja realizado um trabalho de monitoramento do processo eleitoral, monitoramento diário por parte dos partidos políticos, das federações, para que seja garantido o cumprimento dessa cota de gênero, porque a Justiça Eleitoral tem olhado para isso com uma rigidez correta, e essa rigidez tem sido demonstrada aí na quantidade de charpas que têm sido caçadas e gerando aí essas situações infelizes que acaba alterando, por um lado, alterando a composição da Câmara 3 anos depois do processo eleitoral, e por outro, reparando uma injustiça apenas 3 anos depois, dando aí a esse vereador a possibilidade menor de cumprir aquilo para o qual os eleitores o elegeram. Como diria Rui Barbosa, né, a justiça tardia não é justiça, né, mas sim injustiça manifesta. Doutor, nós colocamos agora, a nossa equipe vai colocar na transmissão o seu Instagram. Nós agradecemos muito o senhor pelo carinho, pela atenção, né, porque o senhor tem tratado os nossos ouvintes esclarecidos. Daqui para frente nós vamos conversar muito. Espero o senhor presencialmente aqui no dia 24, no meu aniversário. O senhor será bem-vindo com a sua comitiva. E muito obrigado pelos esclarecimentos. A equipe vai fazer o corte também. Depois nós vamos mandar aí para o nosso YouTube, nosso Facebook, porque é de muita valia para todas as emissoras nas cidades onde nós estamos. Deixe o senhor à vontade para as considerações finais. Fábio, professor Maurício, Alexandre, Anthony, todos os ouvintes daí da Rádio Lance FM, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de falar aqui com vocês sobre direito eleitoral, sobre processo eleitoral. Agradeço demais da conta e estou à sua disposição sempre que vocês precisarem, e acima de tudo, conte comigo aí no dia 24 para poder apertar a sua mão e te dar os parabéns pessoalmente. Você está ouvindo Café com Notícia. Você ouviu um dos maiores advogados eleitorais do estado de Goiás, doutor Leonardo Felipe, nos microfones, professor de Direito, aqui na tela da Rede Lance. Coloca aí o Instagram dele, caso você tenha alguma dúvida ainda, ou se não, aqui nas nossas plataformas. Eu vou chamar o apoiador cultural e já a gente comenta e traz o finalzinho do programa aqui. Como diz o professor Maurício, é a hora de dar tchau. Já já a gente volta. Supermercado Modelo informa a hora certa. 8h40. Lance FM, apoio cultural. Quem compara, compra. Faça suas compras no Supermercado Modelo. Açougue, padaria, hortifruti fresquinho, gêneros alimentícios em geral. Agora em 3 endereços. Rua 27 no Bosque, próximo à rodoviária. Na Avenida 6, ao lado do Hospital Regional. E na Avenida Posto Agropecuário, próximo ao Estádio Diogão. É perto, é barato, é Modelo. Respira, não pira. Toma um café e tiquira. E acorde para o dia, vai ser uma correria. Respira, não pira. Uma pausa sempre boa, conversar com as pessoas. Toma um café e tiquira. Tem a hora de treinar, a hora de descansar. Respira, não pira. Dia a dia é só tomar meu café e tiquira. Respira, não pira, toma um café e tiquira. No
98,1. Interativa. Lance FM. Há mais de 20 anos, a Rede Paranã vem oferecendo qualidade e compromisso com serviços completos para você e seu veículo. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência, entre outros. Se você é apaixonado por benefícios, saiba que aqui é o seu lugar. Ao abastecer em um dos nossos postos, você acumula cashback e troca por prêmios e serviços em nossa rede. Experimente, abasteça e comprove. Rede Paranã, oferecendo tradição e qualidade para você ir mais longe. Atenção para as especialidades do Instituto Godem. Ginecologia